Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Final de semana com o Campeonato Paulista da Série A2, a Inter de Limeira tenta se reencontrar na competição. A equipe recebe o Votuporanguense às 4 da tarde no Limeirão. A equipe alvinegra busca a vitória para sair da parte de baixo da tabela. A Inter ocupa a 13ª colocação com 13 pontos. Um pouco mais tarde, também no sabadão, às 18 horas, o 15 de Piracicaba enfrenta a líder Ferroviária em Araraquara. Sábado de decisão para o Guarani, o destaque do Bugre é com você. Bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. O Guarani pode se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. O Bugre precisa vencer o Botafogo amanhã às 6:30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Matheus Costa vai mudar o gol. O Kaique França está suspenso. Klaus vai ser o titular e no ataque, provavelmente sem Maranhão, Luca deve ser a novidade no ataque bugrino. O Lanterna Rio Branco recebe o Paulista de Jundiaí amanhã às 3 da tarde no Décio Vita em Americana pela Série A3 do Campeonato Paulista. Um pouco mais tarde, às 6:30 da noite, o União Barbarense entra em campo contra o Marília fora de casa. A Itapirense recebe o 15 de Jaú no domingo às 10 da manhã. O destaque do futebol paulista com vitória corintiana, Gabriel Dudzaki. O Corinthians venceu mais uma no Campeonato Paulista. Em casa, o Alvinegro usou reservas para ganhar do Capivariano por 3-0, com 3 gols marcados por garotos da base: Dieguinho, Guinegão e Kaique. Hoje o São Paulo finaliza a preparação para enfrentar o Primavera no sábado no Morumbis, também pelo estadual, enquanto no domingo o Palmeiras visita justamente os corintianos. No mesmo dia, o Santos tenta voltar a vencer contra o Noroeste em Bauru e Neymar pode reforçar o time. Fórmula 1, campeão em 2025, Lando Norris voltou aos trabalhos nos testes da pré-temporada e falou pela primeira vez com a imprensa em 2026. Além de explicar como se sente após a conquista, o britânico da McLaren também apontou o favoritismo do compatriota George Russell da Mercedes ao título deste ano. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Amanhã é vencer ou vencer, Lupe. E não tem outro resultado, porque se empatar ou perder para a Portuguesa, a Ponte volta a disputar a Série A2 do Campeonato Paulista em 2027. Macaca com muitos problemas, dentro e também fora de campo. O treinador Marcelo Fernandes não confirma a equipe. Na lateral direita, Pacheco está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E será que a dobra do lado esquerdo utilizada no derby vai ser mantida? É a dúvida que o treinador carrega pro jogo no Canindé. Gui Santos não para de prolongar a melhor fase dele na NBA. Em seu 5º jogo consecutivo com mais de 10 pontos, o ala brasileiro foi o grande destaque do Golden State na vitória contra o Phoenix Suns por 101-97 ontem em Phoenix. Determinante para o resultado ao virar a partida faltando 30 segundos, o brasiliense de 23 anos foi titular, anotou 18 pontos, 7 assistências e 4 rebotes. Mais destaques do Campeonato Brasileiro e o Tite, hein? Que começo ruim no Cruzeirão da Massa. Mais destaques direto da central do Chaibe. Bom dia pra você, Fabião.
Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Tite saiu vaiado ontem do Mineirão, porque o Cruzeiro acabou sendo derrotado de virada para o Curitiba por 2-1. A torcida pegou bastante no pé do técnico Tite. É a segunda derrota do Cruzeiro em 2 rodadas no Brasileirão. Ontem também, Vasco e Chapecoense empataram por 1-1 em São Januário. 1-1 também para Bahia e Fluminense, que jogaram lá na Fonte Nova, viu, Julio? Vici, Fábio Chaib. Agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Sextou, Carlão. Sextou, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Muita expectativa com relação a esse jogo do Guarani, que pode sacramentar a classificação do Bugre à próxima fase. Enfrenta um adversário que está empolgado, né? Não é todo dia que você vence o Palmeiras e o Botafogo chega a Campinas respaldado por este bom resultado lá no estádio Santa Cruz. Mas o Guarani no brinco de ouro, confiante, com vitórias consecutivas, tem aí totais condições de carimbar o passaporte entre os 8 melhores do Paulistão. São estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar. Mande aí o seu recado para o nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Olha que beleza, né? No YouTube você também tem imagens. É o quarteto titular hoje em ação aqui, youtube.com/CBN Campinas. Pode mandar sua mensagem também ao nosso YouTube. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto. Comando de stream com ela, Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Começou o Super Liquida no Iga Atacado com ofertas arrasadoras para você economizar muito. Confira. Pão de forma Visconti tradicional 400 gramas R$3,89. Cerveja Heineken tradicional lata 350 ml R$4,79. Contra filé o quilo R$41,90, exceto Maturata ou Carolina Black. Lava roupas Tixan Primavera 3 litros R$25,98. Então não perca tempo. Ofertas válidas até o dia 8 de fevereiro. Iga Atacado. Juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Germânica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas na Mini Germânica. É hora de sair de Mini Zero com condições especiais pensadas para você. Modelos com taxas a partir de 0, valorização do seu seminovo e Mini Next. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Germânica. Acesse germanicamini.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes, Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Amoreiras aqui em Campinas. O nosso ouvinte que vai em direção da região central diminui a velocidade à altura do Jardim do Lago. Inclusive tem atendimento de uma ocorrência ali pelo trecho, pouco antes também da rodovia Anhanguera. Atenção pela região, dá para acessar mais à frente a Amoreiras através da região da Adão Fossese e também pela Santos Dumont, dá para seguir pela Prestes Maia depois em direção do centro, por enquanto segue sem problemas ali no trecho. Falando também da rodovia dos Bandeirantes, 2 pontos de atenção para os nossos ouvintes. Júlio, primeiro para quem vai em direção do interior, mais cedo teve um acidente no quilômetro 64, uma colisão entre 2 veículos, a pista já foi liberada, mas ainda tem lentidão, então atenção para você que vai em direção do interior. E no sentido da capital paulista acaba com reflexo também ali na região do quilômetro 64, a altura também de Jundiaí. Mais à frente na Bandeirantes tem atendimento de um acidente na altura do quilômetro 28, a altura de Caieiras, e tem uma interdição parcial. Lentidão por aproximação ali do acidente, cerca de 1 quilômetro de lentidão, então já fica esse alerta também para você que vai em direção da capital, à altura do quilômetro 28. Na rodovia Anhanguera, o nosso ouvinte encontra trânsito intenso nos 2 sentidos em Jundiaí, principalmente para seguir em direção do interior. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN agora às 11h15. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda.
Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta, 11h17 aqui no nosso CBN Esportes. Vamos chamar o Gabriel Dudziak aqui, até porque eu preciso arrematar a 6ª rodada do Campeonato Paulista antes de entrar na 7ª rodada, Dudziak. Após a conquista da Supercopa do Brasil, o Corinthians decidiu utilizar reservas para o duelo contra o Capivariano em casa pelo Campeonato Paulista. O primeiro tempo foi equilibrado e aberto, mas ninguém conseguiu mexer no placar. Na etapa complementar, no entanto, o jogo foi diferente, com um volume ofensivo maior do Alvinegro, que chegou ao primeiro gol com Dieguinho aos 8 minutos. 10 minutos depois, Dieguinho serviu Guinegão, que ampliou para 2-0, enquanto aos 33 minutos, outro jovem formado na base fechou o placar para os corintianos em 3-0, Kaique. Para o técnico Dorival Júnior, ver 3 garotos marcarem os gols traz um sentimento diferente. Essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade, sem que se force um momento, sem que se acelere, se apresse toda e qualquer situação. O Corinthians utilizou reservas também porque neste domingo a equipe volta a campo para enfrentar o Palmeiras, outra vez na Neoquímica Arena. O Alviverde deverá ter um time muito semelhante àquele que goleou o Vitória na quarta noite. Antes, neste sábado, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Primavera, também pelo Paulistão. A partida será no Morumbês e o tricolor espera somar 3 pontos, que colocariam a equipe em zona de classificação ao mata-mata. Mesmo assim, o técnico Hernan Crespo deverá utilizar equipe mista. Já o Santos joga no domingo contra o Noroeste em Bauru. O atacante Neymar deve ficar ao menos no banco de reservas neste jogo, enquanto o zagueiro Adonis Frias, com uma lesão na panturrilha, desfalcará a equipe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Bom, Carlão, ontem eu até citei no Arena que estava com um sentimento de um jogo mais duro, né? Até de um possível empate, o Corinthians foi com reservaço. E o primeiro tempo foi de fato mais equilibrado, depois o Corinthians deslanchou no segundo tempo e aí realmente não deu chances para o Capivariano. Hoje a diferença entre um time grande e um de menor investimento, ela é gigantesca, né? Tudo bem, o Capivariano fez um gol que, poderia até ter sido validado. Poderia mudar aí os rumos da partida, mas o gol não foi validado, né? Teve ali o impedimento e o Corinthians depois soube aproveitar as oportunidades e prevaleceu a maior qualidade técnica, né? Uma vitória que eu acho que dá aquele check, né? Concluído com sucesso, todo o planejamento para a semana de derby, porque o Corinthians faz uma final duríssima contra o Flamengo e vence, e depois coloca lá um cascudão contra o Capivariano e consegue a vitória e já está entre os 4 melhores do Paulistão. E agora é um derby, é um clássico. O Palmeiras, eu acho que apesar do melhor momento e apesar de ter um time até mais ajustado que do Corinthians, não sei hoje, né? Porque o Corinthians ganhou títulos e está com a confiança lá em cima, mas eu acho que é um Palmeiras que entra com uma cobrança maior, né? Em virtude dos derbys do ano passado, e o Corinthians pode tirar proveito disso e conquistar a vitória. Mas eu acho que essa semana foi uma semana super importante pro Alvinegro, uma semana que deixa um ambiente muito tranquilo e a confiança lá em cima para fazer um bom jogo. E o Palmeiras também, não menos confiante,
né? O Palmeiras fez aí, apesar da derrota em Ribeirão Preto, mas é um time que goleou Vitória no Campeonato Brasileiro, é um time muito forte também, tendência de um grande jogo domingo na Neoquímica. Eu queria falar rapidamente do gol do menino Kaique. Terceiro gol do Molecadinha facinha, hein? Júlio, que tapa gostoso. Aquele que você pega aqui, ó, a bola vai lá na bochecha da rede, o goleiro pula só pra sair na foto. Belo gol. O Corinthians tá com uma luzes de neon, né? Foi o gol. Luzes de neon, deixou um rastro de luz, né? Rastro de luz, exatamente. E aquela bola cheia de guizos, né? Como diz o outro. E o Guarani tá com... O Guarani não, o Corinthians tá com uma geração bem interessante, né? O Kaique, o Guinegão também marcando, mas o volante André, que ontem não jogou, o André ele é um jogador moderno, Eu sou um hater do André, mas Por que você não gosta dele? Eu não gostei do início dele no Corinthians, mas tenho que reconhecer que ele cresceu muito de rendimento, né? A participação dele na final contra o Flamengo foi uma participação muito boa. É um jogador ainda afobado em alguns momentos, né? Mas ele é muito talentoso. É questão de idade, né? Eu acho que ele vai ser lapidado aos poucos, né? Se o Corinthians não vender antes, né? Porque tem isso também, né? Pra pagar as contas, é isso. Né? Então, Fábio Chaib, temos aqui encerrada a sexta rodada e então a gente tem um panorama mais fácil de entender para essa penúltima rodada agora no final de semana, a sétima rodada, né? O Novo Horizontino é o líder, 13 pontos, Palmeiras 12, Bragantino 12, Corinthians 11, Guarani 11. Todos esses times, assim como a Portuguesa que tem 9, tem chances de confirmar matematicamente a vaga já nesta rodada, com vitórias ou empates a depender da construção aí. Mirassol e São Bernardo estão no G8 com 8 pontos, Botafogo também tem 8. Aí vem a galera, o pelotão dos 7 pontos, né? Primavera, São Paulo, Capivariano, Noroeste, o Santos com 6 pontos aí na zona de rebaixamento, Velo Clube Ponte. Assim vai o Campeonato Paulista para essa penúltima rodada. Tem clássico, né, Fábio Chaib? Domingão na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Uma tabela muito achatada, né, Júlio? Muitos times aí com possibilidade também de vencer seus confrontos, maioria dos confrontos diretos, ou seja, quem vencer ultrapassa o outro também, então pode ter muitas mudanças aí nessa penúltima rodada e, claro, na última rodada também a definição, mas é um campeonato com os times muito perto um do outro, portanto deveremos ter mudanças até o final da competição. Lembrando que o Corinthians, classificando da forma que está, pegaria o Guarani, justamente o Guarani, mas com a vantagem de jogar na Neoquímica Arena essa fase de quartas de final. O clássico de domingo vai por frente a frente mais uma vez Palmeiras e Corinthians. O Corinthians tem levado vantagem sobre o Palmeiras principalmente no último ano, e o Palmeiras agora tentando se adequar ao time, né, que o Abel Ferreira acha ideal, colocando principalmente o Andréas Pereira e o Marlon Freitas no meio campo. O Andréas Pereira jogou muito bem na última quarta-feira, e a dupla de ataque novamente, né, Vitor Roque e Flávio Lopes, o time quase ideal de Abel Ferreira. O Palmeiras que tem por obrigação, é claro que o jogo é na Neoquímica Arena, mas por obrigação, diante dos resultados da última temporada, vencer ou ao menos empatar com o Corinthians, mas não perder novamente para o Corinthians, senão a torcida ficaria na bronca realmente com o time do Palmeiras, hein? É isso aí, exatamente. Então é o clássico, é a grande atração aí. Aí vê como é que é, né? O Júlio, o Fabião, o Lupe, torcedores. O campeonato estadual, não vale nada. Não vale nada. Perde o derby pra ver o que acontece. O Palmeiras perdeu pro Botafogo, ok e tal, né? Até normal, um time modificado, aí vai dar uma resposta legal no Brasileiro, 5-1 sobre o Vitória. Mas perde pro Corinthians, porque tudo isso que o Palmeiras está construindo pra 2026 fica em segundo plano. O torcedor vai carregar o 2025. Então, por isso é um jogo que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado em caso de derrota pra administrar o ambiente. E já pensou um cenário Santos tropeçando contra o Noroeste e indo para a última rodada dentro da zona de rebaixamento de Campeonato Paulista? Cara, o trabalho e o planejamento do Vojvoda água abaixo. Vai pro ralo. Vai. Os caras vão trocar imediatamente. É isso, deixa eu atender aqui os nossos ouvintes. Eu tava procurando o celular que tá na minha frente, cara. Bom dia, Júlia, amigos. O zagueiro Célio Silva, que jogou pelo Corinthians na década de 90, teria espaço nesse atual elenco do Vitória? Renato Alves. Nossa, que viajada agora. O Célio Silva era o canhão do Brasileirão da década de 90. Era um jogador autor do gol, nota 7. Gol da Copa do Brasil. Nota 7, né? Mas ele jogou a seleção, Julião. Célio Silva. Célio fez o gol do título do Inter, 92, Copa do Brasil. Tinha uma pancada gigante. Tinha a melhor pancada, ele ou o Dejair do Botafogo? Nossa, jogava bem de Jair. O Jair era meia, né? Jair pra bater falta era um desespero pra quem tava na barreira. Mas acho que o Célio Silva chutava mais forte. O de Jair... Não, sem problema. Os zagueiros, cobradores de falta, né? Eles foram diminuindo, né? Sim. Eu lembro
próprio Corinthians, o Chicão. Tinha o Juninho, né, do Botafogo. Verdade. Depois veio pro São Paulo. Bem lembrado. Acho que recentemente foi o Rafael Tolói batia algumas faltas. Batia falta. Mas esse Mais recente. Quem mais sabe? Recente o Henrique, né? O Henrique Princeso, que jogou no Palmeiras, no Corinthians também. Príncipe, Henrique, pô. Loirinho. Princeso. Precisa dar. Mas o Henrique não lembro do Henrique. Mas eu acho que esses dois que você citou, eu acho que mais o se Chicão aventurava ainda. também bater umas faltas de vez Não em é tão quando, comum né? assim, né? Ele ia tipo uns 10 metros de distância, ele veio com aquela corridinha. Rodrigo Dedado. O Heitor Esmeriz lembra aqui Andrei que brigou com o Romário. Andrei era fera. Andrei jogou aqui no Guarani. muito. O Andrei consagrou O Andrei foi o que? São Paulo. O da porrada do O Romário, Romário jogou aqui no Guarani. Fluminense, né? Eles brigaram no Fluminense. Grande Heitor Esmeriz. André Cruz, Cara, hein? o Andrei, em Cruz, como batia. 2001, acho que ele foi quase artilheiro do Campeonato Paulista, porque jogava o João Paulo, o interminável aqui do Guarani, Sim. João Paulo, que dispensa a apresentação. O João Paulo sofria falta, né? Era um driblador nato mesmo, com 40 anos. O Andrei ia lá e caixa! Batia, acho que fez quase mais de 12 gols no Campeonato Paulista daquele ano. Bom dia, amigos da CBN, excelente final de semana a todos, obrigado. JP de Moraes, Novo Horizontino, Palmeiras, Corinthians, Bragantino tem confrontos diretos nas últimas rodadas. Uma vitória do Guarani garante nas quartas de final. Garante de qualquer maneira, viu, JP? E aí, em caso de... A gente vai falar daqui a pouco, mas até o empate garante, né? Porque tem Noroeste e Santos, tem São Paulo e Primavera, Novo Horizontino e São Bernardo, outro jogo é Mirassol e Capivariano. Mas na última rodada, o Mirassol pega a Lusa, a Portuguesa tem 9, Mirassol tem 8, então é um confronto que beneficia o Guarani porque são dois times atrás dele. E tem São Bernardo e Corinthians, né? Então São Bernardo tem 8, Corinthians tem 11, também é um confronto que beneficia o Guarani. Então até o empate pode ajudar o Guarani. Acho que a mentalidade tem que ser vitória. Vitória, aí não pra vencer. Esquece a calculadora a matemática, o Guarani inclusive briga por mando em caso de vitória. Acho que ele vai a 14 pontos. Não sei não se o Corinthians não tropeça contra o Palmeiras. Então, por exemplo, termina o campeonato hoje, Júlio, tal, Corinthians em quarto, Guarani em quinto, né? Claro que esse cenário deve até mudar, mas uma coisa é enfrentar o Corinthians na Neoquímica, outra coisa é aqui no Brinco. Tudo bem, o Corinthians é muito forte, o Corinthians é gigante, é campeão, mas ganhar do Guarani aqui no Brinco de Ouro lotado não é tarefa fácil. Você sabe que tem uma possibilidade do Guarani assumir a liderança. Raciocinando melhor, né? Porque agora eu ia falar, o Corinthians tropeça, o Palmeiras tropeça, mas na verdade qualquer resultado, se o Guarani vencer, ele passa pelo menos um dos dois. Sim. Porque ou alguém vai ganhar ou vai empatar, né? Exato. O Palmeiras tem 12 e o Corinthians tem 11. O empate, por exemplo, seria lindo pro Guarani. Porque se o Guarani vence e o derby termina empatado, o Guarani passa os dois de uma vez. Clássico, tendência de empate, ela é... E é Bragantino e Novo Horizontino na última rodada. Então, isso pode beneficiar muito o Guarani. Então, olha só, cada é uma rodada surpresa, que ajuda, né? Uma rodada que ajuda aí. Bom dia, Júlio, galera do CBN Esportes. Aqui é o Paulo do Vila Vitória. Lupe, quem é o Nicolas que o Santos está interessado? Nicolas? Jogador da Ponte. Quem é Nicolas? Quem é Nicolas? Nicolas é um menino que foi muito bem na Copa São Paulo. Inclusive, ele fez parte daquela leva que saiu de Patrocínio Paulista e foi até a Neoquímica Arena porque a Ponte não tinha time pra jogar, lembra disso? E o Nicolas, ele era ali o camisa 10 da Ponte, né? Ele marcou 2 gols em 2 jogos. E agora ele renovou o contrato com a Ponte até 2027. 29. E o Santos e o Corinthians estão de olho no garoto. É bom jogador, tá? Célio Silva era nota 7 no passado, mas hoje seria nota 9, é o Ney do Jardim Nova Europa. Pode ser, sim. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. A CBF mudou a forma de acesso da Série B para a Série A. Agora somente os 2 primeiros colocados têm acesso direto. Do terceiro ao sexto disputarão os playoffs. Acho isso um retrocesso, mas gostaria da opinião de vocês. Olha, Rodrigão, a gente vai falar daqui a pouco, né? Vai. Eu inicialmente gostei, mas eu tenho uma preocupação, Rodrigo. Eu explico daqui a pouco, quando a gente entrar no assunto. Mais mensagens aqui, o Renato manda aqui o Andrei que apanhou do Romário também cobrava falta, é isso aí. É o próprio. O Ortiz mandou aqui Pereira, zagueiro do Guarani. Poxa, aí sim, aí pô. A gente até tá elevando aí aqui o nível técnico, Pereira, né? pai, Pereira fez gol do meio campo, pô. André Cruz, nossa, André muito Cruz, respeitado Pereiras. em Portugal também, né? Tá, nossa, jogava muita bola, cara, André Cruz. Pô, o Pereira tava no campo, 3-0 sobre o Juventus, ele meteu do meio Canavarro campo. é superestimado. Então, exatamente, o Canavarro jogava mais que o Maldini? Eu não lembro. Jogava mais que o Nesta? Jogava. Não jogava. Ele foi campeão mundial, ele né, foi, em 2006. Essa bola de ouro aí é pro Zidane. A FIFA não quis dar por conta da cabeçada. Exatamente. Aí, pô, pra quem que a gente vai dar?
Pro Cannavaro. Vamos dar pro Cannavaro, porque a Itália foi campeã, tendo uma defesa monstruosa, ele é o nome da Itália. Mereceu o time. Mas, pô, se a gente for entrar no mérito dos bolas de ouro mais injustiçados, mas ele mereceu, Modric, Cannavaro e Benzema. Não, mas tudo bem, mas ele agora mereceu. A gente não pode também subestimar o jogador. Rodri. Mas ele mereceu. Ele fez uma baita na Copa do Mundo. Eu acho ele um zagueiro espetacular, mas não era o melhor. Ele não era nem o melhor zagueiro italiano da época. Mas era o segundo melhor. Conseguimos tirar ele do sério, Lucas. Não, Materazzi ia ganhar a bola de ouro. Já zagueiro, velho. Nossa, imagina que ele Mas o Materazzi era bom também, Matrix, porque ele ficou bom zagueiro. Marcado por conta desse episódio. Os zagueiros que jogavam de terno, Mauro Galvão. Nossa, mãe do céu. Bom dia, por que o Guarani não coloca o japonês nem no banco, César de Campinas? Ordem de Carlão de Freitas, César. Não joga porque não tá preparado pra jogar. Um boicote da imprensa. Você acha, e agora, por exemplo, pensa comigo, Matheus Costa é o treinador, o Guarani vive um grande momento no Paulistão. Era a hora sim até de colocar o Ryuta pelo bom momento, clima leve, um ambiente legal, confiança lá em cima, mas se não coloca é porque ele ainda não está no nível dos jogadores. O Guarani não tem margem pra erro esse ano. Então. O Ryuta é um gente mas acho que ele pode ser aproveitado de alguma forma. Ser, mas se eu fosse a diretoria, eu tinha emprestado ele pra jogar uma série. Ryuta ou Cachoeira? Cachoeira. Pô, fez o gol. Ele que deu tapa pro Herbert marcar. Aí quer discutir Cannavaro e... É porque você lembra do que o Cachoeira fez o contra o Primavera, né? Só que, o Wagner mandou o Gralac também, né? O Wagner de Hortolândia aqui mandou... chocolate, né? Mandou o Gralac. Aqui, outra até o Gustavo Nicolau, Gralac, a patada atômica do Corinthians. Um míssel nos pés. 11h32, voltamos já. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. O Fundo Garantidor de Crédito promete concluir hoje o pagamento de 90% dos clientes do Banco Master, que foi liquidado em novembro. O FGC começou a fazer o ressarcimento dos 800 mil credores em 19 de janeiro e deve desembolsar 41 bilhões de reais. No caso do Will Bank, liquidado no mês passado, o Fundo Garantidor ainda aguarda a lista de credores para dar início aos pagamentos, o que deve levar de 30 a 60 dias. O período de inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre de 2026 termina nesta sexta-feira. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas mais de 67 mil vagas. Os interessados devem fazer o cadastro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até às 11h59 da noite desta sexta. O resultado do FIES será divulgado no próximo dia 19. Por meio do programa, é possível usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para pleitear um financiamento das mensalidades de uma instituição de ensino privada. A cantora Ivete Sangalo estreia no fim de semana no pré-carnaval de São Paulo. Ao todo, 117 blocos vão circular pelas ruas da capital paulista no sábado e no domingo. Entre outros destaques estão o Casa Comigo, Rita Lina, Baixo Augusta e Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença. No Rio de Janeiro, o último fim de semana antes do carnaval terá 118 blocos, incluindo o Bloco da Favorita, Simpatia é Quase Amor, Chora Me Liga, Cordão do Boitatá e Bloco Fogo e Paixão. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h34.
Agora, para entrar no assunto futebol campineiro, visando já o final de semana, já que temos aí 2 decisões, né, em situações opostas envolvendo Guarani e Ponte Preta. Começando pelo Guarani, meu caro Antônio Lupe, amanhã às 6:30 da noite, expectativa de casa lotada no Brinco, porque, como citamos há pouco, a vitória garante o Guarani de volta ao mata-mata depois de 4 anos. E a vitória, ela traz, né, uma tranquilidade pro Guarani, e o torcedor pode jogar a calculadora fora, porque nem precisa fazer conta, nem precisa ficar secando adversário, não precisa ficar analisando tabela. Se o Guarani vencer o Botafogo amanhã, 6:30 da noite, no Brinco, o Guarani garante vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista, o que não acontece desde 2022, ou seja, um passo importantíssimo que o Guarani ele dá em relação ao Campeonato Paulista. Mas não vai ser um jogo fácil, tá? O Botafogo vem de vitória contra o Palmeiras. Tudo bem que era um Palmeiras alternativo, jogando no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, mas venceu o Palmeiras, o Botafogo, e por isso chega grandão também pro duelo contra mais um time verde, só que dessa vez o Guarani. Aliás, Carlão de Freitas disse ali na redação que o duelo entre Guarani e Botafogo faz ele voltar ao passado de grandes embates que as duas equipes fizeram, não só em Campeonato Paulista, mas em outras competições nacionais, Série B. O último grande jogo foi aquele do 2002, né? O Botafogo é meio chato na vida do 2012, Guarani. Que o Guarani 2012 foi pra final, né? Do Clebinho, né? Do Clebinho, Só que nesse o Botafogo ganha. O Botafogo ganha. Teve um emblemático, Lupe, você falando aí do passado, né? A gente gosta um pouquinho. Em 91, o Guarani classificou para uma fase importante da Série B do Campeonato Brasileiro, empatando com o Botafogo, gol de Vonei. E o Botafogo tinha um timaço, cara. Paulinho Andreoli. Nossa, maravilhoso o time do Botafogo. O Guarani foi forte e venceu. E o resto é história, porque o Guarani conquistou o acesso dias depois. Mas voltando em 2026, a gente precisa falar da situação dos dois times, né? Então o Guarani vem motivado por conta de uma vitória no derby contra a Ponte, e o Botafogo motivado por conta dessa vitória contra o Palmeiras. O zagueiro Maurício Antônio falou da importância do torcedor, hein? Atenção, torcedor do Guarani. Amanhã você tem um papel fundamental no estádio Brinco de Ouro da Princesa para ajudar o Bugre nessa classificação. E o Maurício Antônio falou desse apoio que ele sentiu principalmente no clássico, com mais de 17 mil torcedores nas arquibancadas. E com os resultados positivos, a gente vai resgatando também essa torcida, né? Que tá um pouco machucada aí do ano passado. Mas tá vendo que esse ano os jogadores que chegaram e os jogadores que ficaram também estão muito unidos para a gente conquistar o objetivo final, que é a subida para a Série B e fazer o melhor Paulistão possível. Então, eu sinto que a torcida está nos ajudando, e eu sinto que isso é uma coisa que está fazendo a diferença para os bons resultados. Está todo mundo pensando no mesmo objetivo, todo mundo torcendo, todo mundo vibrando. E essa torcida é uma torcida que tem uma força muito grande para impulsionar esse time. Então eu espero que eles continuem assim. Maurício Antônio, zagueiro do Guarani. Em relação ao time, o técnico Matheus Costa no gol, ele não tem o Kaique França, que foi expulso no clássico contra a Ponte Preta. Com isso, o Matheus Klaus, que ontem bateu um papo bem legal conosco aqui no CBN Esportes, ele continua na meta do Guarani. E também o Maranhão, atacante, não deve reunir condições de jogo. Com isso, o Luca pode voltar a ser o dono da camisa 9, mas tem o Herbert, atacante, que foi o cara do Derby 213, e tem o garoto Kevin. Acredito que o Luca deve receber novamente a oportunidade. Do restante, o mesmo time. O Donatão ainda segue fora, né? Mas em fase final aí de tratamento. Então o Guarani com o Klaus, aí na lateral direita, me deu um pequenino branco Rafael aqui. Rodrigues. Rafael Rodrigues, o Cicinho ainda não. O Ian tá inscrito, hein? Fica aí, vira uma opção, né? Já que o Mas Ian... já tá confirmado o Ian, né? Já que o Rian não voltou, né? Ainda, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, mas com o Rian ontem teve um trote lá com o Bolota, né? Que é o roupeiro do Guarani. Bolete, perdão. Cláudio Bolete. E o Rian tava lá, hein? Tava lá no meio da turma. Isso é bom. Tava lá no meio da turma. Então, é uma dúvida também em relação a isso. Então, o restante do time do Guarani, com o Matheus Klaus, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, o William Farias, Natan Melo, Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Luca. Eu acredito que esse vai ser o time titular do Guarani pro duelo contra o Botafogo.
Boa, Lupe. São mudanças forçadas, né? Essa, no caso do goleiro Kaique França por conta da expulsão e o Maranhão que tá machucado. Senão, acho que ele manteria aí o mesmo time, né, Carlão e Scheibe? Porque o Guarani é aquela história, né, de não mexer onde está dando certo. E até sobre o Rafael Rodrigues, é interessante, a gente fala da volta aí do Rian, então, a entrada do Ian na lista de inscritos. Tava acompanhando o grande Vitorelli, acho que tava fazendo uma live lá no Bugricast sobre o tatiquez do derby. Sim. E ele tava montando uma coisa que é bem interessante, né? Na prática, a entrada do Rafael Rodrigues, ele é fundamental porque o Guarani, em determinados momentos, ele vira uma formação com 3 zagueiros, né? Então, a gente fala assim, o Rafael Rodrigues está improvisado como lateral. Na verdade, é um lateral / zagueiro, né? Zagueiro direito, né? Ele virou isso, né, no Guarani, né, Carlão? Quem gostava muito disso era o Tite, né, nos tempos do Internacional, tanto é que ele colocou o Danilo Silva, né, nosso Danilo Silva aqui, criado no Guarani, como um zagueiro pelo lado esquerdo, né, Danilo Silva. E deu muito certo. E o Rafael Rodrigues eu acho que tem que ser mantido, né? Ele é um lateral / zagueiro. É claro, o ideal seria um lateral direito, por exemplo, se o Cicinho estivesse na ponta dos cascos, seria o Cicinho naturalmente o titular, mas o Cicinho não está. E com o Rafael, pelo menos... Mal, sim. E defender o contrato dele vence agora, né? Acho que ele não vai ficar, não. Então. E o Rafael, pelo menos ali defensivamente, ele vai bem, pô, né? Um cara que é ali pelo zagueiro direito, quando o Guarani transforma com o Rafael um outro zagueiro, né? Um terceiro zagueiro, tem a bola aérea, ofensiva, que ele já mostrou do que é capaz contra o Primavera, defensiva nem se fala, o momento é bom, né? Então eu acho que a confiança do Rafael também está legal. Então deve ser mantido, não vejo motivos aí para mudança. No gol, naturalmente, o Klaus vai herdar aí a titularidade do Kaique para esse jogo. E o Luca também. Mas o Kevin, calma, o Kevin é uma joia, precisa ser lapidado, é um cara que numa situação emergencial ele vai entrar e ajudou contra o Santos, né? Mas eu acho que o calma ainda é garoto, né? Altos e baixos, então vamos ter um pouco mais de comedimento. Eu acho que até o Herbert agora com o gol no derby, ele entra na fila, ele tá em primeiro lugar na fila em relação ao Kevin, mas para o jogo contra o Botafogo é um jogo pro Luca. E é um jogo que se apresenta pro Luca. Por quê? O Guarani vai ficar com a bola, o Guarani vai ditar o ritmo do jogo, a bola vai chegar pro Luca, a gente espera que chegue de uma maneira clara para ele poder ter a finalização que é o forte dele. Então acho que o Guarani sem tantas mudanças necessárias, né? Mudanças em virtude de questões físicas e a suspensão no gol, mas eu acho que chegou a hora do Luca e a manutenção do Rafael Rodrigues são situações importantes aí pro técnico Matheus Costa. E aí, Fábio Scheibe, quero ouvi-lo também. Eu acho que é uma oportunidade boa pro Lucas se redimir ainda mais, né? Acho que o derby já ajudou, né? Ele a reconstruir, a iniciar esse processo de reconstrução de confiança com a torcida. E ele recebendo uma oportunidade como titular, de repente fazendo o gol da classificação, é um cenário ideal para que ele ganhe moral no momento certo com o Guarani, né, Fábio Scheibe? É o cara certo nesse momento, né, Júlio? Tá afunilando o campeonato no momento de decisão realmente. 11h43, daqui a pouco o Fábio volta para completar o comentário dele. Pois só informação aqui para quem tá querendo acompanhar o jogo. Amanhã, 6:30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor com a camisa paga meia entrada e os valores, os seguintes. Vamos lá. Pro setor do tobogã, 60 e 30, né? 60 inteira, 30 meia, mesmo valor pro tobogã inferior. Vitalícia, mesmo valor, só que é preciso pagar o acesso. E na cabeceira sul, R$40 a inteira e R$20 a meia. Lembrando, o torcedor com a camisa paga meia entrada. Pois não, Fábio Scheibe? Não, momento certo realmente pro Luca, né? Um momento de classificação no campeonato, e o cara veterano como o Luca também, apesar de ter feito aquela bobagem na segunda rodada, é um cara que pode trazer muita confiança aí pra torcida do Guarani também nessa reta final. O Guarani que chega grandão pra esse jogo, né? Depois de 3 vitórias consecutivas, depois de vitória no derby, tendo essa possibilidade de classificação, é o momento sim da torcida estar presente. Não digo os 17 mil que estiveram no derby, mas ali mais de 10 ali, a torcida do Guarani poderia fazer essa função aí pra empurrar o time com uma classificação que há tanto tempo não vem, né, Júlio? Os últimos jogos no Brinco, né? O Guarani teve uma crescente nos públicos, né? Então, e outra coisa que a gente sabe que tem importância, o Lupe sempre brinca e é a mais pura realidade, né? O futebol, ele é uma roda gigante, né?
Isso é importante. Verdade. E sábado, olha o cardápio pro torcedor do Guarani. Vitória da classificação, a Ponte pode ser rebaixada, ou seja, cara, o Bugrino, o Maurício Antônio falou agora na entrevista sobre feridas, eu acho que parte dessa ferida, ela pode começar a ser curada por esse cenário de sábado. Porque um rebaixamento da Ponte, a arquibancada ela vai ficar enlouquecida. Vitória do Guarani já dá classificação, ou seja, mais um sábado pro Bugrino saborear, para o Bugrino degustar. Isso mostra como o futebol ele é cíclico, né? O futebol é uma fábrica de fazer loucos. Verdade, né? Cara, olha que maluquice é essa. Então a presença aí de um bom público no Brinco de Ouro da Princesa. 11h45, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, informações da Ponte e o novo formato da Série B do Campeonato Brasileiro também. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Amanhã, sábado, dia 7 de fevereiro, tem início a 16ª rodada da Superliga com 3 jogos. Às 6h30, o Cruzeiro enfrenta o Goiás. Às 7h30 da noite, o Suzano vai enfrentar o Minas na Grande São Paulo. E o Vôlei Renata entra em quadra às 9h30 para enfrentar o Joinville no ginásio do Taquaral. Informações a respeito de ingressos nas redes sociais do Vôlei Renata. Você tem o passo a passo para garantir o seu acesso e ajudar a equipe de Campinas na reabilitação. 4 jogos, 3 derrotas. Campinas caiu do primeiro para o terceiro lugar. O alerta tá ligado lá no Taquaral. O Super Liquida do IGA Atacado está acontecendo e as ofertas são por tempo limitado. Corra para aproveitar. Hambúrguer Texas Burger congelado misto com 12 unidades, R$12,98. Frango inteiro congelado com miúdos, R$6,98 quilo. Energético Monster Sabores lata 473 ml, R$7,69. Detergente em pó Omo, lavagem perfeita 800 gramas, R$10,98. Então não perca tempo. Ofertas válidas somente até 8 de fevereiro. IGA Atacado. Juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta agora com informações da Ponte Preta, que também tem decisão. Amanhã qualquer resultado, se não a vitória, rebaixa o Macaca a Série A2, Antônio Lupe. E mesmo se ela vencer, ela pode ser rebaixada, né? Em caso de vitória do Noroeste e do Velo. É dos dois, né? Dos dois. Aí já não tem mais o que fazer a Ponte. E do Santos também, né? Porque o Santos também tá ali se dos 3 concorrentes, mas o Noroeste, né? É que tem, verdade, é que tem uma direto. Galera com 7 pontos, né?
Então, o problema da Ponte é o número de vitórias, né? Ela só consegue chegar a duas, eu não sei se matematicamente, em caso de vitória, ela pode ser rebaixada. Ela não depende das próprias forças. Mas vai ficar aquele negócio assim, tem que tirar 12 gols de saldo na última rodada contra São Paulo, né? Então, assim, loucura. É loucura. Enfim, a Ponte, mas quem colocou a Ponte nessa situação foi a própria Ponte Preta, né, Júlio Nascimento? Você sabe muito bem disso. Até porque é uma campanha bem ruim. Preciso colocar aqui os termos certos, porque senão, ó... O negócio tá... o pessoal tá mais preocupado com fora do que dentro de campo. Pronto. Olha lá, eu me complico sozinho. Vamos lá. A Ponte Preta joga contra a Lusa lá no Canindé amanhã, às 4h. A Ponte tem o desfalque do Pacheco. O Pacheco não joga, tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí, o que o técnico Marcelo Fernandes ele vai realizar em relação ao time titular? Ele coloca o Brian Borges na direita, porque o Brian ele faz as duas posições, tanto a esquerda quanto a lateral direita. Ou ele vai repetir aquela dobra do lado esquerdo com o Kevson e também o Brian Borges, como ele colocou no duelo contra o Guarani na última partida do Campeonato Paulista. São dúvidas. Elvis começa jogando junto com o Cristiano ou só um entre os titulares? Um meio-campo mais reforçado com o retorno do Telles no meio-campo, mas e no ataque? Como é que fica? São poucas peças, muitos problemas. Essa é a realidade da Ponte Preta que enfrenta a Lusa amanhã, 4h no Canindé. A Portuguesa vem embalada, está dentro da zona de classificação, um cenário totalmente contrário ao da Ponte Preta, que é a lanterna do Campeonato Estadual, com apenas 1 ponto conquistado. A torcida está se mobilizando, está fazendo a parte dela, vai comparecer no Canindé. Agora, o que a Ponte vai fazer dentro das 4 linhas? Aí, Júlio, já não é com a gente nem com a torcida. São com os jogadores e também com os membros da comissão técnica. Situação delicadíssima da Macaca no Campeonato Estadual. O clima, inclusive, lá em São Paulo é um clima de agitação pro jogo, né? Ingresso no Vasco da Gama. Estreia de uniforme da Portuguesa, que vai jogar de branco. 6 mil ingressos gratuitos. Atrações lá pra lotar o Canindé. Então, assim, vai se criando... Fanfest, né? Vai se criando uma atmosfera. Olha a velocidade do nosso estagiário do Globo Esporte lá. Olha lá, ó. Por isso que eu apelidei ele de segunda marcha, lá a velocidade que ele entra. E é Ponte Pretana, hein? Tá preocupado. Assim como toda a torcida está, porque amanhã é um jogo decisivo, Carlão. Verdade, Júlio. É jogo difícil, um ambiente completamente hostil, entre aspas, né? Para a Ponte Preta no Canindé. Também não acho pouco provável que a Ponte consiga aí um resultado positivo lá na Grande São Paulo, lá em São Paulo, mas é um jogo, né? De repente vai lá e acontece aí algo inesperado. Se eu falar pra vocês assim, ó, por exemplo, em relação a ela mesma, tá, gente? Não tô falando o contexto geral, mas em relação a ela mesma, que ela não fez um mau jogo contra o Guarani, um mau jogo. Ela não venceu porque ela não tem força, ela não tem time e tal, mas ela teve oportunidades pra vencer o jogo, aquela bola do Cristiano, as cobranças de falta. Então, em relação ao que ela tinha produzido até então, ela fez um jogo lá, ok, tá? Perdeu com um a menos, perdeu com um a mais, mas é em virtude, né, de um time completamente despreparado. Eu acho que ele não deve mudar muita coisa, não. Nós estávamos conjecturando, talvez, se ele optar pelo Elvis, abrir mão do Cristiano, né? Ou então, de repente, ele pode colocar o Miguel, que entrou bem no jogo contra o Guarani, fez uma fumaça, sim, né? Miguel foi bem. A falta que o Elvis bateu no final foi em cima do Miguel, né? Foi. Que por um pouquinho ali não foi penalidade. Pode ser uma opção, né? Que o Júlio até falou, ela precisa ganhar. Ela precisa ganhar, ela precisa atacar. Mas como que ela vai atacar a Portuguesa no Canindé com esse arremedo de time, né? Então eu acho que o Marcelo, mesmo com a necessidade do resultado e o iminente rebaixamento, eu acho que ele vai priorizar a defesa ali e tal, de repente um ataque, um sustinho, um gol, de repente, para fechar a casinha e segurar o resultado. Mas é difícil, né, Júlio, imaginar uma Ponte se impondo, uma Ponte mesmo com um contragolpe à disposição, ela se utilizar desse fator, né? Mas fazer o quê? É um jogo, ela entrou nessa fumaça aí de Série A2, cabe a ela sair, pouco provável que saia, mas dentro de tudo isso tem 2 jogos e esse contra a Portuguesa, e vai enfrentar a Portuguesa motivada, a Portuguesa aí por uma vitória também, para se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. Eu sou da linha, Fábio Scheib, tava até conversando com o Carlão aqui nos bastidores, de um kamikaze amanhã, porque eu acho que tem que ser um tudo ou nada, porque
Acho que a Ponte não mostrou organização em 6 rodadas, não vai ser no jogo contra a Portuguesa que vai conseguir mostrar isso. Então eu já sou a favor assim, de um tudo ou nada. Vai pra cima. Fato é que a probabilidade ainda é 90, 95, 98% de queda, né, Fábio? Era justamente isso que eu ia dizer também, a vitória a qualquer custo amanhã, fica até difícil fazer uma análise para dentro de campo, né, fazer comentários também, o que deve ser feito ou não, diante dos fatos que aconteceram com a Ponte Preta durante esse Campeonato Paulista também, jogador entrando, jogador saindo, jogador que pode ser utilizado, depois vai e vem, e chega nessa penúltima rodada aí, na hora da verdade, justamente precisando da vitória. A vitória tem que vir a qualquer custo, seja lá da forma que for, então fica até difícil imaginar um esquema tático, alguma coisa que o Marcelo Fernandes possa fazer, mas a Ponte tem que jogar justamente por uma bola ou fazer um jogo de contra-ataque realmente para vencer, para chegar com chances na última rodada ainda, muito difícil, mas chegar com chances no Moisés Lucarelli de vencer o São Paulo e se manter. Vamos aguardar o jogo de amanhã, né, Julio? Vamos aguardar. É isso aí, vamos aguardar. Grande Fábio Scheibe. O futebol é um imponderável, né? É a arte da impossibilidade também. Então, ontem, por exemplo, a vitória do Corinthians da maneira que foi, ajudou a Ponte. Porque o saldo agora do Capivariano, é -5. E ele tem, por exemplo, se o Noroeste perde... Meu Deus do céu. O Capivariano perde os 2 próximos jogos e a Ponte consegue tirar 3 de saldo com 2 vitórias. Ela passa o Capivariano. Então, assim, a matemática aponta possibilidades. Agora, a Ponte, exatamente, a Ponte precisa de um fato novo. Fez 2 gols no campeonato, né? Fez 2 gols no campeonato. Ela precisa de um fato novo. E pra quem gosta de história, a Portuguesa já rebaixou a Ponte em 95, né? Gol do Paulinho McLaren, a Ponte praticamente foi rebaixada naquele ano no Campeonato Paulista e amanhã pode acontecer novamente. Antônio Lupe, vamos lá. Pra arrematar aqui, ontem tivemos novidades na CBF e a Ponte Preta apoiou as mudanças envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma mudança interessante na luta por acesso. Como é que vai funcionar a Série B do ano que vem? Deste ano. 38 rodadas, só que o campeão e o vice, eles garantem o acesso para a Série A de 2027. Do terceiro ao 6º colocado, nós vamos ter aí uma disputa de playoffs. Como é que isso vai acontecer? O terceiro colocado vai enfrentar o 6º e o 4º, o 5º, em jogos de ida e volta para decidir as outras 2 vagas. Detalhe importante também, a Série B não vai parar durante a Copa do Mundo. Por que eu tô falando isso? Quando o calendário brasileiro foi divulgado, a CBF, ela colocou a Série A e a Série B, elas seriam paralisadas durante a disputa do Mundial. A Série C e a Série D, normalmente, elas continuariam. Então, agora a Série B também foi um pedido dos clubes para que a Série B não seja paralisada durante a Copa do Mundo, e isso vai acontecer. O Samir Chaldi, presidente da CBF, em entrevista à CBF TV, falou um pouco mais da reunião com os representantes dos clubes que vão disputar a Série B em 2026. Uma reunião muito produtiva, né? Como a gente já falou, a gente está numa reconstrução dos nossos campeonatos, então a Série B é uma série que nós olhamos com bons olhos, é um produto que estava desvalorizado e a gente está trabalhando nessa valorização do nosso produto. Então a gente chegou num denominador comum, achamos uma forma, né, de enaltecer o nosso produto, de valorizar ainda mais e ajudando os clubes, né, pensando na sua saúde financeira. A gente chega no modelo de gestão que nós queremos implantar e estamos implementando aqui na CBF. É um modelo que dê uma sustentabilidade financeira para todos os clubes. Então, nada mais justo do que a CBF continuar ajudando os clubes financeiramente, aportando alguns gastos, mas, em contrapartida, os clubes devem ter esse controle financeiro. Acho que a carapuça serviu para a Associação Atlética Ponte Preta. A CBF, então, ela vai continuar pagando, né, o custo de logística, uma limitação na questão do transporte e hospedagem, exames antidoping e as taxas de arbitragem. Em contrapartida, ela definiu que os clubes têm que ter a obrigação de salários em dia, além de outras regras importantes na implantação do fair play financeiro.
Eu acho que o recado foi dado, né? Então a Ponte, que é o representante aqui da nossa região na Série B, vai ter que colocar a casa em ordem, porque a CBF já está dando uma bela de uma ajuda. É isso, né? Acho que é importante também, né? A CBF se manifestar, colocar as ideias. A gente tem já aqui no encerramento do programa, Carlão, mas o que eu acho é que a ideia do playoff é legal no primeiro momento. Só me preocupa se isso não significa lá na frente uma redução de número de acesso. Talvez a CBF queira lá na frente reduzir o número de quedas para virar o que é a Premier League, né? 3 sobem, 3 descem. Então, talvez isso lá na frente, acreditando, né, que os times de Campinas aí estarão futuramente envolvidos em brigas para acesso, talvez essas vagas sejam reduzidas e esse seja o movimento. Eu também acredito, até porque a CBF ela tem essa coisa de copiar, né, o europeu, os campeonatos, as ligas europeias. A cópia boa, eu acho legal. Agora, invenções assim, já não gosto tanto, mas nesta situação eu gosto. Eu acho que dá a possibilidade também do sexto colocado brigar e de repente conquistar aí o acesso. Eu acho que já, Júlio, esse pensamento seu, eu acho que ele vai se concretizar, até por essa ligação que a CBF tem com as ligas europeias, né? Mas eu gostei, pelo menos neste primeiro momento, no meu entender, está aprovada aí essa mudança proporcionada pela Confederação. É isso aí, meus amigos. Ponto final aqui no CBN Esportes. Gostaria de desejar a todos um ótimo final de semana. Amanhã, jornada tripla, hein? Aqui no Futebol CBN, com Ponte Preta, Guarani, Primavera em ação de forma consecutiva. Então, a partir das 4 horas, sintonize com a bola rolando. Grande abraço, ótimo final de semana a todos.